isso e tivemos 2 aulas bem objetivas, bem práticas e até rápidas para o que fizemos ontem. Hoje nós vamos dar continuidade ainda a consequências da queda. Como o assunto é ser nova criatura, é importante pegarmos as coisas do princípio, do começo, do início, certo? Como Deus criou de forma perfeita o homem e mulher, manifestou fisicamente os dois, o homem e depois a mulher, determinou que eles não infligissem absolutamente nada das ordens do Senhor e houve o pecado, a transgressão, certo? Transgredir é desobedecer, é infligir, é deixar de cumprir, é deixar de obedecer. Então, eu falei na linguagem alegórica, eu falei que fala das árvores, fala do fruto, fala daquilo que o homem não deveria permitir que fizesse parte da vida dele, que seria a desobediência às determinações de Deus, e, consequentemente, o homem desobedeceu e veio a queda. E desde o final da aula de ontem, nós estamos falando sobre consequências deste pecado, consequência desta desobediência. Vamos ver, por exemplo, que a partir dali da desobediência, o homem, porque Deus havia dito que quando pecar certamente morrerá, o homem passou séculos até, mas morreu fisicamente. Espiritualmente, que é a primeira morte, nós vamos ver agora. A morte espiritual é estar separado de Deus, separado da comunhão com Deus, distante de Deus por causa do pecado. Deus, que é todo completamente santo, certo? Ele não, de forma nenhuma, tem harmonia nem comunhão com o pecado. E como o homem se tornou pecador, o homem separou-se de Deus por causa da santidade do Senhor. Primeira morte é morte espiritual. Podemos ver Romanos capítulo 6 e versículo 23. É importante, como disse o diretor Wilson, que você tenha a sua Bíblia, certo? Que você possa manuseá-la, que você possa acompanhar as leituras, porque, independente de ser uma aula online, você está em uma aula, então é importante participar, porque você está numa aula de teologia. Romanos capítulo 6, verso 23, para falarmos desta primeira morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a consequência e salário do pecado, o pagamento sobre a transgressão, sobre o infligir, é a morte. Verdade é que, lendo o livro do Gênesis, o homem não morre na mesma hora que transgride, que falha. Você vai ver lá que ele não morreu imediatamente, viveu muitos e muitos anos para frente, mas espiritualmente ele morreu na hora que pecou, ou seja, separou-se, porque morte também é separação. Separou-se de Deus. Eu posso, inclusive, voltar ao texto do Gênesis, capítulo número 3, que lemos ontem, e fazermos uso agora, porque sempre é importante Bíblia, né? Então, Romanos 6, 23, acabamos de ler. Gênesis, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aqui para confirmarmos aquilo que é o assunto, que são os três tipos de morte. Morte espiritual, morte física, certo? Nós vamos estudar o que for possível nesta aula. Então, Gênesis capítulo número 3, vamos ver a partir do verso 14. Então disse o Senhor, a serpente, visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência e o seu descendente, e esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse,
visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Vamos mais para frente para sermos mais objetivos. Verso 20. Verso 20. O Senhor Deus, por isso, lançou o homem para fora do jardim, a fim de que ele fosse lavrar a terra da qual fora tomado. E o expulsou de diante de si, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, meu querido irmão, minha querida irmã, aluno do CTBR, a primeira morte é a separação de Deus. Se nós só parafrasearmos aqui o texto anterior, nós vamos ver que havia uma comunhão na viração do dia. Deus vinha para ter comunhão, para conversar com aqueles seres que ele criou à sua imagem e à sua semelhança. Fomos feitos para a comunhão com o Eterno, segundo as Escrituras, e o pecado, a transgressão, separou a nós de Deus. Isto é a primeira morte, a morte espiritual. Também podemos ver Provérbios, capítulo 15. Podemos ir lá bem rapidamente. Provérbios 15. Provérbios 15, logo depois dos Salmos aí. Provérbios 15, versículos 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. O Senhor está longe dos perversos, mas atende à oração dos justos. Veja, a partir do pecado, nos tornamos perversos, pecadores, ou usar uma palavra até um pouco dura, sujos diante de Deus. O melhor é saber que Deus nunca desistiu do povo, do ser que ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Temos vários textos que vão corroborar com o assunto e contaminou o ser humano ao ponto de nos tornarmos mentirosos, daí a distância, daí a separação, daí o próprio Deus colocar um anjo para impedir que o homem tivesse acesso a todas as coisas que tinha antes. Ora, eu sei que a linguagem do Gênesis e parte da linguagem da Bíblia é metafórica, ela é figurativa, certo? Então, o acesso a Deus espiritual foi perdido naquele instante e, graças a Deus, que nós vamos entender mais para frente nesta matéria, que o próprio Deus providencia, como disse ontem, os meios pelos quais chegaremos de volta à comunhão. Fala, Wilson. Vamos seguir com a aula e vamos ver mais Bíblia. Por exemplo, a morte física. Nós estamos falando de morte espiritual e a morte física é entre corpo e espírito, que leva à decomposição da carne. O corpo no qual habitava alma e espírito, morrendo, se decompõe, certo? E é fim para o corpo físico, invólucro, embalagem do espírito e da alma. Vamos ver Tiago 2, Tiago capítulo 2, bem rapidamente, vá comigo. Tiago capítulo número 2. Vamos seguir aqui. Capítulo número 2 de Tiago, verso 26, que diz assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem espírito é morto. Veja, quando morremos fisicamente, o espírito se é retirado, vai para um lugar determinado por Deus, e essa é uma aula que se fala de escatologia, não é o momento para falar dessa parte, mas teremos escatologia também nesta escola, nesse centro de treinamento. Mas morreu, o espírito separa-se, bem como a alma deste corpo.
A morte eterna, que é chamada segunda morte, ela é o destino final dos ímpios. É o destino final de quem permanece como pecador, como perdido, assim como ficou Adão depois da queda. O objetivo dessa matéria, meu irmão, minha irmã, é que, mesmo que você já seja cristão há muito tempo, se tenha entendimento do que o próprio Deus fez em nosso favor, em favor de todo o ser humano. Eu disse hoje no rádio que existem pessoas que acreditam numa doutrina que existem pessoas que nasceram para a perdição e outras para a salvação. Eu não vou entrar no mérito porque eu acredito que Deus quis e quer salvar a todos e que todos quantos receberem ao Senhor Jesus passam a ser filhos. Mas nós vamos continuar com livre-arbítrio, com direito de escolha, certo? Com atributo da vontade, vai acontecer do mesmo jeito. O homem caiu, pecou, mas ficou com o direito de escolha porque foi por ele que caiu. Escolheu errado e caiu. Pode escolher tomar o caminho que é Cristo, tomar o caminho dos preceitos, dos princípios de Deus e se voltar para Deus a hora que quiser. Tá bom? Então, a questão de outra doutrina nem vamos mencionar agora, mas estamos falando sobre morte espiritual, morte física e chamada segunda morte, que é a morte para a perdição. Não terá retorno, não terá purgatório, não terá volta. Morreu, vai esperar o juízo e o julgamento, se não encontrar-se com Cristo. Isso também vai para a aula de escatologia, mas nós precisávamos falar desse assunto, porque é como resultado do pecado, é resultado da transgressão. Tem tanta coisa para falar sobre isso, porque eu estou com vontade de falar somente das coisas boas que Deus em Cristo já fez em nosso favor. Mas faz parte da aula e nós temos que mostrar as consequências do pecado e mostrarmos também que Deus nunca perdeu o interesse pela nossa vida. Falar um pouquinho de segunda morte. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não for achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. O homem é um ser eterno e por essa razão passaremos a eternidade com o Pai. Vida eterna ou lago de fogo ou morte eterna, assim como dizem as Escrituras. É importantíssimo tomar conhecimento, porque não se fala muito hoje. Desculpem. Não se ouve muitas mensagens falando sobre céu e inferno. A Bíblia está cheia dessas afirmações. E o propósito da nossa vida na Terra, depois de conhecermos isso aqui, é produzirmos frutos como nova criatura, é anunciarmos para o mundo, sim, que há saída, há perdão, há resposta. Deus nos quer de volta. Deus tem um projeto perfeito para nos chamar de filhos e nos incluir na sua família e produzirmos aqui na terra frutos que glorificam ao nome dele e esperarmos a sua vontade para um dia morarmos nos céus. Não podemos deixar de pregar isso nunca. De forma nenhuma podemos deixar de pregar e de ensinar. Nunca deve ser o objetivo da igreja pregar condenação. Mas a igreja precisa dizer que sem Cristo o ser humano está condenado à perdição. Esta é a segunda morte. Deixa eu procurar mais textos para ajudarmos nessas colocações. Efésios capítulo 2, verso 1, para falar de consequências desse pecado, dessa contaminação no homem. Efésios capítulo número 2, verso 1, vamos ver o que Paulo escreveu aqui. E esse aqui já fala alguma coisa do que Cristo já fez.
Efésios 2:1 diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, enquanto nós não tomarmos o caminho que é Cristo, enquanto nós não nos achegarmos ao Senhor, enquanto nós não resolvermos esta questão da separação, do pecado que nos separou de Deus, estaríamos ou estamos, certo? Ou quem estiver está debaixo do espírito, da ordem, da força, do espírito da desobediência que governa o mundo. Você pode estar em casa agora e dizer, graças a Deus, o espírito da desobediência não governa mais a minha vida, não governa mais a minha casa, não governa mais o meu coração, minha mente. Graças a Deus que em Cristo sou nova criatura. Você pode simplesmente agora agradecer a Deus onde você está, me vendo, me ouvindo, e fazer esta oração, enquanto falo aqui, esta oração de gratidão, porque você não está incluso no rol destes que acabei de ler, e vou repetir o texto. Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Veja, em 4 versículos, o apóstolo Paulo relata, descreve e torna explícito a realidade humana depois do pecado. E quanta gente acha que não é pecador, né? Quantos acham que não fazem nada errado? Quantas vezes eu, você, todos nós já ouvimos pessoas dizer, eu não faço nada errado, não faço mal a ninguém, tenho o meu coração bom, e é um engano, porque até nós gostaríamos de ser bons, de sermos bons, e não somos. O bom mesmo é quando nós ouvimos a palavra, damos ouvido a ela, certo? E não esquecemos do que ela diz a nosso respeito, e o próprio Deus nos insere no contexto de filhos e filhos amados por ele, perdoado de todas essas ofensas, de todos esses pecados, de todas as coisas que nos contaminaram. E depois nós vamos ver que o próprio Deus tomou as providências, e quando nós recebemos por fé estas providências tomadas por Deus, ficamos limpos, livres, Deus perdoa e esquece o pecado que nos contaminou. Vamos ver mais Bíblia. Estou com uma apostila aqui bem boa. O texto do livro do Gênesis fala de comer o fruto, de se permitir contaminar, e dá a entender que a mulher deu fruto e ele foi enganado pela mulher, mas não foi. Depois o Novo Testamento vai dizer que ele voluntariamente, que ele não foi obrigado por Eva, voluntariamente pecou, participou ou permitiu que o pecado o contaminasse. Eles, na verdade, foram enganados por Satanás, mas se permitiram a isso. Consequências do pecado na vida humana, nós já estamos vendo. Condenação por causa do pecado é a sentença que o próprio Deus já havia previsto, já havia dito que se pecar, se infligir, se sair debaixo das suas ordens, este morrerá. Veio a primeira morte, que é a separação por causa do pecado, perdeu o acesso à comunhão com Deus, certo? Perdeu por completo, não tem nem condição de chegar à comunhão com Deus sem ajuda, sem auxílio, e o próprio Deus começou, como eu disse ontem, começou a tomar providências, o próprio Deus começou a criar meios, as dispensações, as alianças, de uma forma dando oportunidade ao homem para voltar à comunhão com o Pai, porque foi para isto que fomos feitos. E se Deus não tomasse as providências, nós não voltaríamos jamais, porque não teríamos força nem condição para encontrar o caminho.
E graças a Deus que essa matéria vai nos tornar cada vez mais crentes, vai nos fazer dar valor ao que Deus em Cristo já fez por todos, e glória a Deus por todos aqueles que já receberam esta nova e superior aliança. Deixa eu procurar alguma coisa para objetivar aqui contigo. Algo interessante que já falei também, mas é como diz a minha apostila aqui, o homem passou da vida para a morte. O homem tinha vida abundante, o homem tinha autoridade sobre a criação na Terra, certo? No planeta Terra, criação, o homem era cabeça dessa criação, porque Deus o colocou como autoridade, como cabeça, para estar por cima e, infelizmente, lamentavelmente, perdeu a posição. Mas Deus nos criou para estar por cima. Se nós voltarmos, e nem vou só parafrasear, o começo da Bíblia, o Gênesis, o livro dos princípios, dos começos, nós vamos ver repetidas vezes que Deus deu autoridade para comandar. Deus deu autoridade para que nós estejamos, e no caso estivéssemos e o pecado veio, no comando, por cima das coisas. Não por cauda, mas por cabeça o tempo todo. E, usando o livre-arbítrio, usando o poder de decisão que Deus nos deu, o ser humano, o homem caiu, pecou, infringiu e perdeu todas essas coisas. E saiu da vida para a morte. Completamente. Saiu de todo um contexto de vida abundante. A principal coisa nessa vida abundante era a comunhão com o Pai. Principalmente ter comunhão com Deus, repito, porque foi para isto que fomos criados. Vai além de termos uma religião, seja ela qual for. O próprio Deus, no seu projeto, desenvolveu o projeto tendo comunhão com a criatura, chamando para conversar, chamando para estar com ele, com a esposa, com a mulher de Adão. Final do dia, comunhão. Isso foi perdido. Isto é sair da vida para a morte. Podemos ver texto bíblico. Jeremias, deixa eu correr aqui para Jeremias, capítulo 1 de Jeremias. Deixa eu explicar antes de ler que, mesmo que não fosse a perfeita vontade, a boa vontade de Deus, sentenciar o homem a nada, mesmo que não fosse isso, mesmo que ele não quisesse sentenciar, ele teria que ter normas, que determinar normas e disse para o homem, olha, se você pecar, morrerá. Então, o capítulo 1 de Jeremias, e verso 12, diz assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Quando Deus falar qualquer coisa, mesmo que seja para sentenciar, ele irá cumprir. Nunca tenha dúvida disso. Da mesma forma que nós, cristãos, gostamos muito de ver as promessas de Deus, e ele sempre cumpre as suas promessas, Deus também cumpre outras coisas. Sentenças, ordens. Deus é Deus que não muda. Esse tempo que nós estamos nessa primeira aula, falando de consequências do pecado, eu sei que é até meio pesado, meio ruim de se ouvir, mas é uma realidade que nós já sabemos e certamente se somos nova criatura, entendemos que o Senhor já está cumprindo a sua palavra também em nossa vida, nos transformando em nova criatura. Vamos ver. Redenção. Vamos começar a falar sobre o objetivo maior desta matéria, certo? Todo mundo já sabe, porque é verdade que, mesmo se convertendo, a gente ainda fica sofrendo alguma coisa no mundo que nós vivemos, né? Mas temos a ajuda do Espírito, temos a ajuda da palavra, temos a ajuda do próprio corpo de Cristo, que é a igreja,
E queremos falar um pouquinho, antes de terminar esta primeira aula, tem uns bons minutos ali ainda, começar a falar sobre redenção. Certamente, para ser redimido, é necessário encontrar algum pecador, alguém que está em débito, que é alguém que está com dívida. Redenção tem 3 palavras gregas para isso, e uma delas é opolutrosis, redenção, livramento de algum mal por meio de pagamento de um preço. É mais do que simplesmente livramento. É pagar um preço para redimir, resgatar, retirar da condição em que estava a pessoa. Ou seja, vou dizer muitas vezes, você vai me ouvir muitas vezes falando dessa questão das providências de Deus, da vontade de Deus. Deus nunca desistindo do projeto dele, no qual nós estamos incluídos, certo? Então, essa palavra opolutrosis, que é livramento de algum mal por meio de pagamento de um preço, é muito mais do que simples e meramente livramento. É dessa maneira que os prisioneiros de guerra podiam ser soltos, mediante o pagamento de um preço, o qual era chamado de resgate. Resgate. Começando com essa expressão de resgate, a propósito, você já parou para pensar, e às vezes nós vamos vivendo uma vida evangélica e vamos esquecendo de como e onde fomos alcançados. Quem sabe você pensa agora, eu não sei quantas pessoas devem estar me vendo e ouvindo agora, mas com certeza muitos estão vendo agora e verão depois. Você já parou para pensar de onde Cristo te encontrou, de onde ele te tirou? E para tirar você e a mim e a todos nós de onde ele encontrou, teve um preço que foi altíssimo. Às vezes a gente vai simplesmente vivendo uma vida evangélica. Vamos para a igreja quando dá, oramos quando queremos, lemos a Bíblia às vezes quando podemos. Já parou para pensar a condição que Deus em Cristo nos encontrou, de onde ele nos tirou, o que foi feito, o pagamento, o preço que foi pago. E hoje nós podemos olhar para trás e glorificar a Deus, e agradecer a Deus, e bendizer a Deus. Eu estou só te lembrando isso, porque é muito importante. E se eu lembrei disto, certamente estamos precisando disso. Alguém está aí na aula, dizendo, poxa, quanto tempo eu não lembrava disso. Para valorizar aquilo que o Senhor fez, e fez para durar, fez para manter, para permanecer. Deus não quer de forma nenhuma que nós venhamos a perder aquilo que já está estabelecido e que ele nos deu gratuitamente. De forma nenhuma. Deus quer que recebamos esta graciosa salvação e venhamos a mantê-la com vida, com testemunho, dizendo para outros o valor que foi pago por nós. Eu sei, eu disse até no rádio hoje, que muita gente nos critica porque nós nos denominamos salvos. Nós dizemos por aí, olha, eu sou salvo, sim. E as pessoas não entendem. E a primeira resposta que me vem ao coração é: as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, as pessoas sem o discernimento espiritual jamais vão entender a linguagem nossa, a linguagem do crente, a linguagem tua, a linguagem que você, pelo Espírito, já entendeu da Bíblia. Que você é a nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Não é verdade? Então, como é que eles vão saber? Eles vão criticar. Eu já ouvi uma expressão que talvez não se use aqui, que quando algo é muito raso, sem profundidade, tem pessoas que criticam e dizem assim, isso é raso que só salvação de crente. Não tem nem ideia do que estão dizendo. Sabe por quê? Porque você já sabe em Cristo o preço que foi pago. O que Deus fez com o seu unigênito, com Jesus, o único gerado por ele, abrir mão dele nos céus, enviar para a terra, para obedecer em tudo por cerca de 33 anos, se entregar à obediência e morrer, ter morte de cruz, e em momento algum vacilar, em momento algum desistir e nos tornar em Cristo também filhos. Eu precisava falar isso,
De repente você, meu irmão, minha irmã, você está em casa, você teve um dia de trabalho, você teve as suas dificuldades, as suas lutas, você se envolveu até em algo desagradável e triste para ti, mas essa palavra é para ti. Você foi comprado por alto preço. Todos os pecados, mesmo os herdados, os cometidos, os praticados, em Cristo, eles são lavados. Em Cristo são absolvidos. Isto é o começo do que essa matéria diz a respeito de redenção. Preço altíssimo. A morte, a vida, o sangue de Cristo derramado para nos redimir, nos lavar, nos tirar da posição suja de pecador e nos colocar juntinho a Ele para que o Pai possa nos chamar, assim como dizem as Escrituras nas cartas de João, sermos chamados de filhinhos e filhinhas. É maravilhoso saber disso. Esta é uma palavra que veio ao meu coração para ministrar para os meus irmãos, os meus alunos e alunas que estão em casa. Receba isso, glorifique a Deus, não esqueça de ser grato a Deus todos os dias pela nova vida, pela redenção, por Deus nos tirar de um lugar de perdição, de trevas, onde nós não tínhamos forças para sair, nem direção para a nossa vida em absolutamente nada. Hoje, aproveitamos no rádio, no programa de rádio, para falarmos sobre o mesmo assunto aqui. E usamos ali o texto do Evangelho de João, capítulo número 3, que fala do encontro de Nicodemos, um chefe da religião judaica, chamado até de príncipe entre os judeus, certo? E ele desenvolve uma conversa com Jesus, e eu disse naquela oportunidade que talvez ele fosse buscar uma outra coisa ou conversar um outro tipo de assunto com Jesus. Mas como ele chegou fazendo colocações agradáveis a respeito de Jesus, que Jesus fazia obras que são verdadeiramente de Deus, e que só quem faz as coisas que Jesus fazia são pessoas que são da parte de Deus, e Jesus deu um outro rumo à conversa. E o que é que isso tem a ver com essa matéria? Tem tudo. Tem tudo. Por quê? Porque aquele homem, como muita gente, como milhões de pessoas no mundo, tem uma religião. E estas pessoas, elas têm uma religião como sendo a forma única de se acertar com o Criador, com o Todo-Poderoso. E Jesus, dizendo para Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Essa matéria fala com muita clareza, com todo o esclarecimento a respeito de se tornar uma nova criatura. O assunto é muito bom da conversa de Nicodemos com Jesus, e Nicodemos, sendo um homem altamente instruído na religião, nas questões judaicas, na história do povo hebreu e no Pentateuco, conhecedor desde a sua infância de todas as coisas do início da Bíblia, dos 5 primeiros livros, e praticante de boa parte deles, desenvolve uma conversa com Jesus, e Jesus traz para ele algo que eu acho que ele não imaginava, que ele precisava nascer de novo. Essa matéria, ser nova criatura, precisa ser explicada para que pessoas recebam como revelação que cristianismo, que uma vida em Cristo, que uma vida com Deus, não é meramente, simplesmente uma religião, porque é isso que muitos dos nossos que são chamados evangélicos, muitos cristãos evangélicos, têm esta prática como simplesmente uma religião. E muitos dizem assim, para justificar isso, é que cada um tem uma interpretação da Bíblia. E não há respaldo na palavra para que cada um tenha a sua própria interpretação. Há ainda uma expressão bíblica que é que tenha a tua fé para ti mesmo. Por quê? Por que cada um deve ter a fé para si mesmo? Porque cada um vai dar conta de si mesmo. Então, de conformidade com o que você praticar a fé e a sua vida, prestará conta a Deus da vida de fé ou sem fé que você teve. Mas não há fundamento bíblico para justificar viver uma vida qualquer e dizer que cada um tem a sua própria interpretação. Se fosse assim, a Bíblia nem precisava existir. Cada um criaria a sua própria. Né?
Mas, desenvolvendo o assunto do rádio lá, que é dentro desse ser nova criatura, isso traz iluminação. Isso consegue nos ajudar a respirar melhor, a viver melhor. Porque se a nossa vida for meramente uma religião, quando a gente pode, e quantas pessoas elas são privadas da prática da religião, que é, por exemplo, tem igreja, tem religião, faz uma reunião por mês. Tem lugares que, dependendo das circunstâncias, fazem de 2 em 2 meses. E aonde fica a comunhão com Deus? Seria apenas pela religião? Cremos que não. Essa matéria torna claro que o ser uma nova criatura, em qualquer tempo e em qualquer lugar, nós somos uma nova criatura, mas nós precisamos desenvolver essa nova vida que está em Cristo diariamente, diuturnamente. Mesmo que nós sejamos profissionais de qualquer área, nós não podemos esquecer que a nossa essência é a primeira, é a espiritual. Então, o desenrolar, o desenvolver dessa matéria vai, como está, creio que já está acontecendo, vai nos trazer esclarecimentos, fortalecimento na nossa fé, e as oportunidades que tivermos de aprender alguma coisa, Deus nos dará também a oportunidade de praticá-la em favor de outros. Vamos ter agora, Wilson, um intervalo, vamos ter um intervalinho, e a gente volta daqui uns 10 minutos, né, Wilson? 10 minutinhos, né? Para a gente terminar antes do horário aquele das 10, porque é lei que depois das 10 não tem mais, né? Então, intervalinho, nossos queridos, tá bom? E em 10 minutinhos a gente volta.